Seja muito bem-vindo à Teleaulas. Estamos dando aqui com uma continuidade com as nossas aulas de Química e hoje nós vamos falar sobre classificação e nomenclatura dos sais. Depois desta aula nós vamos saber como classificar os sais e como dar nome também a estes sais. Primeiro nós temos uma aula onde nós falamos sobre introdução dos compostos inorgânicos, onde lá eu expliquei como diferenciar um óxido, um ácido, uma base e um sal, né? Como é que você pode identificar logo um sal? Então, sugiro que você assista aí esse vídeo onde eu explico sobre essa matéria, só para evitar confundir um sal de um ácido, um sal e uma base, um sal e um óxido. Então, se você assistir essa aula, vai saber qual é a diferença desses compostos inorgânicos. Lá nessa aula nós explicamos sobre os sais. Nós dissemos que os sais são compostos em que em solução aquosa ou quando são submetidos em um sistema onde lá nós temos água, ele dissocia-se, ele separa os seus íons. Ou seja, se nós temos aqui um sal XY, né? Onde este X vai ser o nosso íon positivo, este Y é o nosso íon negativo. Quando este sal é submetido na água, né? Ou seja, em solução aquosa, ele separa os seus íons. Nós teremos aqui este íon positivo mais este íon negativo Y. Mas nessa separação de íons, este íon X positivo deve ser diferente de íon H+, ou íon hidrogênio, e este íon negativo deve ser diferente de íon OH. Por exemplo, se nós tivermos um sal aí que é o cloreto de sódio, né? Nós sabemos que aqui o sódio é positivo e o cloro é negativo. Logo nessa separação nós teremos o que? O sódio, né? Positivo mais o cloro negativo. Então, este sódio, né? Ou seja, este íon positivo deve ser um íon diferente de íon H+, porque se for H+, se nós tivermos aqui H, será um ácido, será ácido clorídrico. Então, deve libertar íon positivo diferente de H+, e deve libertar também íon negativo diferente de OH, né? Se nós tivermos aqui OH, não teremos um sal, teremos uma base, teremos hidróxido de sódio. Então, deve libertar também um íon negativo diferente de OH. É como nós definimos lá os sais. Então, nesta aula, nós vamos aprender como dar nomes e como classificar, né? Primeiramente, aí vamos aprender como é que nós podemos classificar os sais. Os sais nós podemos classificar quanto ao número de elementos. Então, quanto ao número de elementos, existem aqueles sais que vão possuir 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Então, aqueles que vão possuir 2 elementos, nós chamamos de sais binários. Sais binários é o caso do nosso cloreto de sódio, né? Este sal, aqui temos sódio, aqui temos cloro, né? Logo, ele só possui 2 elementos, então podemos chamar de um sal binário. Outro sal aí, esta aqui onde nós temos lítio, né? Aqui cloro, ou seja, o cloreto de lítio. Nós não podemos ficar preocupados com os nomes, apenas devemos nos focar na estrutura, né? No número dos elementos. Depois nós vamos aprender como dar nome a esses compostos. Podemos dar outro exemplo aqui. Nós temos aqui o potássio, né? Com este iodo, né? Iodeto de potássio. Então todos estes sais são binários porque apresentam apenas 2 elementos. E temos aqueles sais que são terciários. Esses aqui vão possuir 3 elementos. Podemos dar exemplo aqui, este sal, né? Este sal possui 3 elementos. Nós temos aqui o potássio, temos aqui o nitrogênio, temos aqui o oxigênio. Então ele possui 3 elementos, logo é chamado de um sal terciário. Outro exemplo, este sal, né? Também possui 3 elementos. Temos aqui o alumínio, o enxofre, o oxigênio, possui 3. E os sais quaternários são aqueles que vão possuir 4 elementos. Podemos dar exemplo aí, este sal, né? Este sal,
né? Ele possui 4 elementos: o sódio, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio. 1, 2, 3, 4 elementos. Então ele é um sal quaternário. Podemos dar outro exemplo aqui. Este sal também é quaternário, pois ele possui aqui 4 elementos: o sódio, o hidrogênio, o fósforo, o oxigênio. São 4 elementos. Então é assim como nós podemos classificar os sais quanto ao número de elementos. Depois nós podemos classificar os sais quanto à presença de oxigênio. Existem aqueles sais que não vão ter oxigênio e existem aqueles sais que vão ter oxigênios. Então, aqueles sais que vão ter oxigênio, nós vamos chamar de sais oxigenados. Sais oxigenados são sais que apresentam oxigênio. Este exemplo aqui, né, deste sal, nós temos aqui este oxigênio. Então, este é um sal oxigenado. Podemos dar outro exemplo aí, né? Este sal também é um sal oxigenado, pois temos aqui este oxigênio. Estes oxigênios. Logo, são sais oxigenados. Depois temos aqui sais não oxigenados, aqueles que não têm oxigênio. É o caso deste aqui, né? Nosso sal, que é o cloreto de sódio, né? Este aqui, o iodeto de potássio, também é um sal não oxigenado, pois nós não temos oxigênio aqui. Então, todos os sais não oxigenados, nós não temos o quê? Oxigênio. Agora vamos passar para outra classificação. Depois nós temos aí a classificação dos sais quanto ao caráter químico. Primeiro nós devemos saber que os sais são formados através de uma reação, né, chamada reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Uma reação de neutralização é uma reação, né, entre um ácido e uma base. E quando nós temos este tipo de reação de neutralização, né, entre um ácido e uma base, nós temos aí como produtos, né, sal e água. Ou seja, se nós tivermos aqui uma reação, né, entre um ácido mais uma base, vamos ter uma reação de neutralização que vai nos dar sal mais água. Então, sempre uma reação de neutralização vai nos dar o quê? Sal e água. Nós sabemos o significado da palavra neutralização. Nós, quando dizemos que um ladrão foi neutralizado, estamos querendo dizer que a ação do ladrão, que é roubar, né, foi neutralizada. Então, é o mesmo que vai acontecer nessa reação de neutralização entre ácido e base. Vamos ter um caso em que o ácido vai neutralizar a base. E quando este ácido neutralizar a base, o que vai acontecer? Esta base vai deixar, não é, aquele caráter básico. Vai deixar aquele caráter básico. E quando uma base vai neutralizar um ácido, este ácido vai deixar aquele caráter ácido. Nós, quando somos picados por uma formiga, né? Formiga possui um tipo de ácido que se chama ácido fórmico, né? Então, as formigas libertam este ácido fórmico quando nos morde, né? Agora, depois da formiga nos morder, nós sentimos algumas sensações estranhas, né? Nós sentimos dores. Então, para nós neutralizarmos, né, aquelas dores, o que é recomendável? É lavarmos aquela parte com sabão, porque sabão possui um caráter básico. Então, aquele caráter básico que o sabão possui vai neutralizar a ação do ácido, né? Vai neutralizar toda a dor do ácido fórmico libertado pela formiga. Então, uma reação de neutralização é simplesmente assim. Nós podemos dar aqui um exemplo, né, de uma reação de neutralização. Nós podemos ter aqui este ácido, né, ácido clorídrico, né, e esta base, né, hidróxido de sódio. Então, nós temos aqui uma reação entre ácido e base. E o que vai nos dar? Vai nos dar
sal e água. E como é que nós podemos formar este sal? O sal simplesmente vai se formar através do íon positivo desta base, que é sódio, né? E íon negativo deste ácido, que é cloro. Logo já temos aqui a formação do cloreto de sódio, né? Depois mais a água, que vai ser formada através, né, da junção entre este grupo OH com este hidrogênio. Vejam que nós temos aqui 2 hidrogênio e este oxigênio. Então temos aqui 2 hidrogênio e este oxigênio. Então simplesmente é assim como funciona uma reação de neutralização. Temos o que? Um ácido a reagir com uma base para formar sal e água. Nessa neutralização, pode existir caso em que este ácido, né, vai neutralizar completamente a base, ou a base vai neutralizar completamente o ácido, ou seja, nós teremos aí todos eles neutralizados. E podemos ter um caso em que este ácido pode neutralizar uma parte da base, ou esta base pode neutralizar uma parte do ácido. Então, dependendo desse tipo de neutralização que nós vamos ter aqui, nós podemos ter um sal ácido, né? O sal que será formado nessa neutralização pode ser um sal ácido, um sal básico ou um sal neutro. Agora, quando é que nós temos aí um sal ácido? Quando é que se diz que um sal é ácido? Geralmente, um sal ácido, né, forma-se através de uma reação entre um ácido, né, entre um ácido forte e uma base fraca. Então, quando nós temos uma reação entre um ácido forte e uma base fraca, o sal formado aí será um sal ácido. Então, aqui simplesmente você deve saber quando é que um ácido é forte ou quando é que uma base é fraca. Então, assista aí a aula sobre a força dos ácidos e a classificação das bases. Nessas 2 aulas nós explicamos essas forças, a força de uma base e força de um ácido. Então nós, quando temos esta reação entre ácido forte e base fraca, o que é que vai acontecer? Como o ácido é forte e a base é fraca, esta base vai neutralizar uma parte do ácido, não vai neutralizar todo ácido. Então, ao neutralizar uma parte do ácido, nós teremos uma parte do ácido que ainda, né, terá um caráter ácido. Ou seja, esse meio em que vai se encontrar esse ácido e esta base será um meio ácido. E o sal que será formado aí será um sal ácido. Podemos dar um exemplo aí, né? O ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico nós sabemos que é um ácido forte. E este ácido clorídrico, se nós reagirmos com uma base fraca, por exemplo, hidróxido de amônio, né? Por exemplo, hidróxido de amônio, vamos ter o sal formado, né? Que será cloreto, né? De amônio mais água. Então, nós vamos ter este sal mais água. Então, este sal formado aqui será sal, né? Será sal ácido. Este aqui será sal ácido, porque é um sal formado aqui através desta reação de neutralização entre um ácido forte, né, e uma base fraca. Logo, nós temos aí um sal ácido formado. Mas alguns preferem chamar deste sal ácido de hidrogenossal. Hidrogenossal é um sal que contém lá hidrogênio. Podemos dar exemplos aqui desses sais que contêm hidrogênio. Por exemplo, este sal, né? Por exemplo, este sal, né? Este sal contém este hidrogênio aqui, ou seja, é um hidrogenossal. Depois podemos dar outro exemplo deste sal, né? Este sal também contém
hidrogênio, né? Contém este hidrogênio aqui, logo é um hidrogenossal. Então todos os hidrogenossais são sais ácidos. Isso porque em solução aquosa vamos ter aí estes hidrogênios libertados, vamos ter estes hidrogênios ionizados. Podemos dar um exemplo aqui de formação de um hidrogenossal. Por exemplo, quando temos ácido sulfúrico a reagir com hidróxido de sódio. Então nós temos aqui uma reação do que? Um ácido e uma base. Veja que este ácido é ácido sulfúrico, é um ácido forte. E este aqui é o hidróxido de sódio, é uma base forte. Então nessa reação nós vamos ter a formação de um hidrogenossal. Vamos ter a formação de um hidrogenossal mais água. Veja que aqui nós temos a formação deste hidrogenossal, que é um sal, né? Que é um sal ácido. Então nós devemos ter muita atenção nessa parte. Sempre um hidrogenossal é um sal ácido, não importando o ácido se é forte ou fraco, ou se a base é forte ou fraca, mas se nós tivermos aí um hidrogenossal, vamos ter um sal ácido. Agora nós temos aí este sal básico. O sal básico forma-se através, né, de uma reação entre uma base forte e um ácido, né, e um ácido fraco. Então sempre quando nós temos a reação entre uma base forte e um ácido fraco, nós teremos aí a formação de um sal básico. Uma vez que o ácido é fraco, não vai neutralizar todo o caráter básico, né? Vai neutralizar uma parte do caráter básico. Logo, nesse sistema ainda vamos continuar tendo, né, um sistema básico, né, ou uma solução básica. Portanto, o sal que vai conter nesse sistema será um sal básico. E alguns chamam deste sal básico de hidroxissal, não é? Porque sempre um sal básico nós vamos ter lá o grupo OH. Nós sempre vamos ter um grupo OH. Vamos dar um exemplo aqui, né, de formação de um sal básico. Por exemplo, quando temos este composto que é hidróxido de cálcio, né, é uma base, nós sabemos disso. Assista à aula das bases para saber dar nome a esta base. E depois vai reagir com o ácido clorídrico. Então, quando nós temos esta reação entre esta base e este ácido clorídrico, vai nos formar um sal, né, em que nós temos aqui este grupo OH, né, e aqui temos este cloro mais água. Sempre vamos ter sal e água. Agora verifiquem neste sal que nós temos este grupo OH, ou seja, nós aqui temos dois íons negativos. Temos este íon negativo OH e temos este íon negativo cloreto. Aqui nós temos dois íons positivos, este sódio, este hidrogênio. Para este caso, nós vamos ter dois íons negativos. Então, todo sal em que contém aqui este grupo OH, nós vamos chamar de um sal hidroxissal. Então, hidroxissal não depende se a base é forte ou é fraca, se o ácido é forte ou é fraco. Sempre que nós tivermos aqui hidroxissal, vamos ter aí um sal básico, mas geralmente nós temos aí um sal básico quando temos a reação entre uma base forte e um ácido fraco, pois este ácido fraco não vai neutralizar, não é, todo o caráter básico. Nós podemos dar aqui outros exemplos de estes sais, né, hidroxais. Por exemplo, este sal, né, este sal também é um hidroxissal, pois temos aqui este grupo OH aqui no meio, sempre vamos ter no meio. Então esse tipo de sal é um sal básico. Esses aqui são sais básicos. Depois temos aí esse sal neutro, sais neutro. Geralmente nós temos um sal neutro, né, quando nós temos a reação entre um ácido, né, um ácido forte e uma base forte. Ou um ácido fraco e uma base fraca.
Então, nós quando temos aí a reação entre um ácido forte, né, e uma base forte, vamos ter um sal neutro. Quando temos a reação entre um ácido fraco e uma base fraca, também vamos ter um sal neutro. Uma vez que os dois aqui são fortes, um vai conseguir neutralizar completamente o outro. Logo vamos ter aí um meio neutro, um meio que não é ácido ou básico. Podemos dar aqui este exemplo, né, desta reação de formação de um sal neutro. Por exemplo, aqui este ácido clorídrico, né, a reagir com hidróxido de sódio. Nós sabemos que o ácido clorídrico é um ácido forte, hidróxido de sódio também é uma base forte. Logo nós vamos ter aqui a formação do sal. O que é que vamos ter aqui? O sal, vamos ter o cloreto de sódio, né? Mais a água, né? Mais a água. Então este sal, o cloreto de sódio, é um sal neutro. É um sal neutro, pois formou-se através de um ácido forte e uma base forte. Alguns defendem que se um sal nós não temos aqui no meio o hidrogênio, ou se nós não temos aqui este grupo OH, então esse sal será sal neutro. Podemos dar aqui alguns exemplos de sais neutros, né? É o caso do sulfato, né, de cálcio, é um sal neutro. Podemos dar aqui este sal, né, que se chama brometo de potássio, também um sal neutro. Vejam que aqui nós não temos nem hidrogênio, nem grupo OH. Então esses sais são sais neutros. E se nós verificarmos o ácido e bases que formam estes sais, vamos verificar que o ácido, assim como a base, todos são fortes. Então é simplesmente assim como nós podemos classificar os sais quanto ao caráter químico. Pode ser um sal ácido, um sal básico ou um sal neutro. Vamos passar para outra classificação. Depois dessa classificação dos sais, nós temos aí os sais hidratados. O que é uma coisa hidratada? Quando nós dissemos que o nosso cabelo está hidratado, queremos dizer que o nosso cabelo está molhado, ou seja, tem lá uma certa quantidade de água. Então, sal hidratado é sal também que contém, né, na sua composição algumas moléculas de água. E como é que são representados, né, estes sais hidratados? Por exemplo, nós quando temos este sal, né, que daqui a nada vamos saber como dar nome, né, deste sal, mas eu vou adiantar, é o sulfato de cobre. Então, o sulfato de cobre, assim só como está, ele não é hidratado. Então, o que é que nós podemos escrever para dizermos que este sal é hidratado? Devemos colocar um pontinho e colocarmos aqui uma molécula de água. Nós podemos ter aí uma molécula ou podemos ter duas moléculas, podemos ter ainda, né, 5 moléculas, podemos ter 10 moléculas de água. Então essa forma de escrever sais, né, assim escrevendo aqui primeiro o sal, depois multiplicando aqui, colocando este ponto e colocando aqui essas moléculas de água, estamos querer dizer que este sal é hidratado. Daqui a nada nós vamos saber como dar nome a estes sais hidratados. Depois temos aí aqueles sais que são chamados sais mistos ou duplos. O que são sais mistos ou duplos? São aqueles sais em que em solução aquosa, né, libertam dois íons, libertam dois íons positivos ou dois íons negativos. Nós acostumamos dizer que os sais libertam dois íons, um positivo e o outro negativo, né? Mas aqui nos sais mistos vamos ter um sal em que vai libertar 3 íons. 2 podem ser positivos, né, e o outro negativo, ou 2 podem ser negativos e o outro positivo. Podemos dar aqui este exemplo deste sal. Este sal, né, que é um sal quaternário, ou seja, um sal que apresenta aí 4 elementos, né? Veja que aqui
Nós temos este íon positivo sódio também, este íon positivo potássio, este íon positivo sódio, né? Assista ao vídeo onde eu explico sobre íons, né? Para saber como identificar íons, você deve assistir o vídeo onde eu explico sobre essa matéria. Né? Inclusive lá eu explico como formar compostos através de íons. Então aqui nós vamos ter estes íons, né? E vamos ter este íon sulfato. Vamos ter este íon sulfato que é negativo, ou seja, nós vamos ter aqui este íon positivo, potássio, este íon sódio também que é positivo, e vamos ter este íon sulfato. Veja que aqui nós temos estes dois íons positivos, logo em solução aquosa serão libertados estes íons positivos. Podemos ter um caso, né? Podemos dar aqui este exemplo deste sal que também é um sal quaternário, pois apresenta aqui 4 elementos: cálcio, cloro, né? Cloro, oxigênio. Também nós podemos identificar aqui os íons. Primeiro temos este íon negativo e temos este íon negativo cloreto e temos este íon positivo que é íon cálcio. Então nós vamos ter aqui este íon cálcio que é positivo, vamos ter este íon cloreto também que é negativo, vamos ter este íon que é íon hipoclorito que é um íon negativo. Então veja que aqui nós temos estes íons, né, negativos, ou seja, em solução aquosa este sal vai libertar 2 íons negativos. Então os sais mistos ou duplos são assim, libertam 2 íons positivos ou 2 íons negativos. Então aqui nós já aprendemos como classificar os sais. Agora vamos aprender como dar nome, né, todos os sais que nós vimos aqui. Agora nós temos aqui nomenclatura dos sais, né? Agora vamos aprender como dar nome àquela toda a classificação dos sais que nós vimos. Agora vamos começar por sais não hidrogenados, né? Nós vimos lá que alguns sais eram hidrogenados. É o caso dos hidrogenossais, aqueles sais que continham lá hidrogênio, ou seja, aqueles sais ácidos. Agora esses primeiros sais que nós vamos aprender a dar nome são sais que não são ácidos, ou seja, que não contém hidrogênio. Então, a base para nós darmos nome aos sais, né? Nós devemos memorizar os íons. Sem que nós saibamos memorizar os íons, será impossível de nós darmos nome aos sais. Essa é a única alternativa mais fácil que eu achei para nós aprendermos muito rápido, darmos nome aos sais, não é? Não só os sais, os óxidos, as bases também nós precisamos de esses íons, não é? Nós temos aqueles íons positivos e temos aqueles íons negativos. Então é necessário que nós saibamos todos os íons, pelo menos 70% dos íons, aqueles íons, não é, mais comuns que nós nos deparamos no nosso dia a dia, o caso de íon sulfato, íon cloreto, íon iodeto, íon perclorato, íon hidrogenosulfato. Esses íons nós devemos conhecer. Nós, como estudantes de química ou futuros estudantes de química, devemos conhecer os íons. Então basta você conhecer os íons, todos os compostos inorgânicos serão fáceis, não é, para darmos nome. Alguns recomendam para fazer a nomenclatura dos sais a partir dos ácidos. Nós temos aqueles ácidos que vão terminar em hídrico, em igo. Então, através daquelas terminações, também que vamos ter as suas específicas terminações, não é, nos sais. Mas essa forma de darmos nome aos sais é bom sim, mas eu achei muito complicado. A forma mais fácil que eu achei é memorizando os nossos íons, saber formar os nossos compostos através de íons. Então, se você não assistiu essa aula onde eu explico sobre íons, sugiro que assista, né? Só assim você que irá perceber ainda melhor como dar nome a estes sais. Então, a regra que nós usamos para dar nome a esses sais que não são hidrogenados é esta regra. Primeiro nós dizemos o íon negativo, depois o elemento
elemento, não é? Que geralmente é o metal. Então nós devemos saber identificar o íon negativo. Por isso que sugiro que assista essa aula onde eu explico, não é? Como identificar os íons. Por exemplo, nós temos aqui este composto, este aqui é potássio, né? Ou seja, íon potássio, íon positivo. E temos este íon negativo, que é íon sulfato. Nós temos aqui íon sulfato que se juntou com este íon potássio. Nós dissemos que quando íons formam compostos, né, é apenas fazer a troca das suas cargas. A carga de um íon vai como índice do outro íon, ou seja, a carga deste íon sulfato é -2. A carga do íon sulfato, né, é -2. Por isso que este 2 foi para índice deste potássio. E íon potássio, a carga é +1. Por isso que o 1 foi para este íon sulfato. Mas quando nós temos aqui o 1 não precisa escrever, ou seja, é omitido. Então nós temos aqui este composto formado através desses íons, né? Íon potássio e íon sulfato. Então a regra diz primeiro nós dizermos o íon negativo, que é este íon sulfato. Então nós teremos aqui o que? Sulfato, né? Depois a palavra di, né? Depois o elemento que geralmente é um metal, que é este. Este elemento é potássio, então será sulfato de potássio. Sulfato de potássio, muito fácil. Depois aqui houve uma falha, eu queria escrever 3, não 4, né? Para indicar que este aqui é o nosso íon sulfito. Este aqui é o nosso íon sulfito. Logo teremos aqui sulfito de potássio. Sulfito de potássio. Depois temos aqui este íon que é íon perclorato. Este ClO4 é o íon perclorato que tem carga -1. Então neste caso será perclorato, né, de potássio. Perclorato de potássio, muito fácil. Depois temos este composto, temos aqui este íon negativo que é o íon cloreto, né? Então teremos aqui cloreto de, este aqui é o sódio, teremos aí cloreto de sódio. E aqui temos este íon negativo que é íon iodeto. Então teremos aqui iodeto de potássio. Iodeto de potássio. Então é simplesmente assim como nós podemos dar nome a esses sais não hidrogenados. Muito, mas muito fácil, conhecendo os nossos íons. Agora vamos passar para aqueles íons que são hidrogenados. Depois nós temos aí aqueles sais hidrogenados, ou seja, aqueles sais, não é, que nós chamamos de sais ácidos. Aqueles sais, né, ou também aqueles sais que nós chamamos de hidrogenossais. Então como é que nós podemos dar nome àqueles hidrogenossais, né? Primeiro dizemos o íon negativo. Aqui é muito fácil para nós identificarmos o íon negativo, né? O que vai separar o íon positivo e o íon negativo é o hidrogênio. Neste lado vamos ter o íon negativo e naquele lado vamos ter o íon positivo. Então, primeiramente vamos dizer o íon negativo, né? Depois a palavra ácido, depois o elemento que geralmente é o metal. Para este caso eu coloquei o único elemento que é sódio, sódio, sódio. Então, neste caso, né, este íon é o íon sulfato. Então, teríamos aqui sulfato, depois a palavra ácido, sulfato ácido, né, de elemento que geralmente é um metal, neste caso que é o sódio. Então aqui sódio, logo nós teremos aí sulfato ácido de sódio. Essa aqui é a primeira forma, sulfato ácido de sódio. Então se você encontrar no exame um composto com este nome, ou mandam para escrever o composto com este nome, sulfato ácido de sódio, você deve logo se lembrar esses casos de nomenclatura. Neste caso nós teremos o que? Este aqui é o íon fosfato. Então teremos aqui o íon fosfato ácido, né, de
Atenção, aqui nós temos um hidrogênio, né? Para este caso que temos aqui 2 hidrogênios, vamos escrever diácido, não apenas ácido. Vamos escrever aqui diácido, diácido, né? De sódio. Né? Então, este prefixo aqui vai nos indicar o quê? A quantidade de hidrogênios que nós temos aí. Neste caso, temos 2. Né? Se tivéssemos 3, teríamos aí triácido fosfato, triácido de sódio. Neste caso, temos 2. Né? Então, podemos dizer fosfato, diácido de sódio. Neste caso, que temos 1, poderíamos dizer sulfato, monoácido de sódio, mas nós podemos simplesmente dizer sulfato ácido de sódio. Neste caso, nós temos este íon fosfato também. Então, teremos aí fosfato, né? Ácido, temos apenas um hidrogênio. Se tivéssemos 2, seria diácido. Então, aqui é ácido, né? De sódio. Então, esta aqui é a primeira forma que nós devemos, né, dar nome a esses compostos, né, de sais hidrogenados. Agora vamos ver a segunda forma. Depois nós temos aí a segunda forma, né, que nós devemos dizer primeiro esta palavra hidrogênio, né? Depois o íon negativo, depois a palavra de, depois o nome do metal, né? Ou do elemento, né? Ou do íon positivo. Então, escrevendo aqui o nome deste composto aqui, ou deste sal, será hidrogênio primeiro, né? Hidrogênio, depois o íon negativo, que é este sulfato. Então, será hidrogênio sulfato, né? Hidrogênio sulfato, né? Depois o nome do metal, que é sódio, de sódio. Hidrogênio sulfato de sódio. Se nós prestarmos atenção na nossa tabela de íons, nós temos este íon, né? Este íon que se chama íon hidrogênio sulfato. Então, seguindo aqui a primeira regra que nós vimos, simplesmente vamos dizer este íon, né, que é íon hidrogênio sulfato, depois este metal. Então, temos aqui hidrogênio sulfato de sódio. Depois temos aqui este composto, né, que será de hidrogênio, né, hidrogênio fosfato. Este aqui é o íon fosfato. Hidrogênio fosfato de sódio. Hidrogênio fosfato de sódio. Veja aqui que nós temos este prefixo de, que sempre vai nos indicar a quantidade de hidrogênios que nós temos aqui. De hidrogênio fosfato de sódio. Este prefixo de indica que nós temos aqui 2, né, hidrogênios. E neste caso nós teremos aí hidrogênio, né, hidrogênio fosfato de sódio, né? A diferença deste é que aqui nós temos de hidrogênio fosfato e aqui não temos prefixo, ou seja, temos aqui um hidrogênio que não precisa colocar aqui nenhum prefixo. Esta aqui é a segunda forma. Agora vamos ver a terceira forma. Eu estou a dar todas as formas porque nos exames muitas vezes fazem pegadinhas, trazem esses nomes que você pode achar complicados enquanto não são. É simplesmente saber estas regras aqui que tudo será fácil. Então vamos para a terceira forma. Depois nós temos aí a terceira forma de nós darmos nome aos sais hidrogenados ou os hidrogenossais, não é? Aqueles sais ácidos. Então nós temos aqui a regra, não é? Primeiro dizemos o íon negativo, não é? Depois o prefixo. Este prefixo, neste caso vai indicar o número, não é, de íons positivos, ou seja, vai indicar a quantidade do metal. Veja que aqui temos apenas
um sódio. Aqui temos 2 sódios. Então, este prefixo é que vai indicar a quantidade de sódios que nós vamos ter da fórmula. Depois, o nome desse elemento terminado aqui com este sufixo ico. Por exemplo, neste caso, nós teremos aí primeiro o íon negativo, que é sulfato, né? Que é sulfato, né? Depois o prefixo, aqui temos apenas um sódio, então será o nosso prefixo mono, que indica né? Você deve conhecer os prefixos, esses que estão aparecendo aí na tela, né? Depois o nome do elemento terminado com ico, o nome do elemento aqui é o sódio, né? Então nós teremos aí monossódico, monossódico. Verifica que aqui nós temos esta terminação ico, então sulfato monossódico. E neste caso nós teremos o que? Fosfato, temos este íon fosfato, temos aqui fosfato, agora aqui temos 2, será né? Disódico. Então, esta aqui é a terceira forma. Verifica que aqui temos esta terminação ico. Agora vamos passar para aqueles sais, né, hidratados, sais que contêm água. Como é que nós podemos dar nome àqueles sais que contêm água? Depois nós temos aqueles sais que são hidratados, né, que a regra será esta. Primeiro dizemos o íon negativo, né? Depois a palavra depois o metal, depois o prefixo. Este prefixo vai indicar a quantidade de moléculas, né, de água que nós temos, né? São aqueles prefixos mono, tri, né, que está aparecendo aí na tela. Depois terminamos pela palavra hidratado. Por exemplo, neste caso, o nosso íon está aqui, o nosso íon negativo, que é o sulfato, né? Que é sulfato, depois o nome do metal é o cobre, né? Sulfato de cobre, né? Depois o prefixo, aqui temos uma molécula, será mono, né? Mono, depois a palavra hidratado, monohidratado, monohidratado. Então, nós teremos aí sulfato de cobre monohidratado. Depois temos este composto, que temos aqui íon sulfato também. Então, será sulfato, né? Agora temos o sódio, sódio. Agora aqui temos este 5. Logo, o nosso prefixo será pentahidratado. Né? Pentahidratado. Depois temos este sal, né? Temos aqui o nosso íon negativo, que é o íon cloreto. Então teremos aqui cloreto aqui temos o cálcio, né? Cálcio. Depois aqui temos o 6. Vamos usar hexa. Então teremos aí cloreto de cálcio hexahidratado. Cloreto de cálcio hexahidratado. Então isto tudo aqui requer prática. Com muita prática você pode ficar familiarizado. Qualquer composto você pode dar nome, apenas deve conhecer as regras e deve conhecer os íons também. Subscreva-se aí caso não seja subscrito e ativa o sino de notificações para receber mais aula e dicas de química como esta. Esta aqui foi a nossa aula sobre classificação e nomenclatura dos sais. Bons estudos aí e até a próxima aula.